Olá, queridos irmãos e irmãs, chegamos ao 27º dia da nossa formação para esse mês da Bíblia. Hoje é domingo, dia do Senhor, e vamos começar com um trecho do Salmo 118, os versículos 145 e 146. Clamo de todo o coração, Senhor, ouvi-me, quero cumprir vossa vontade fielmente. Clamo a vós, Senhor, salvai-me, eu vos suplico, e então eu guardarei vossa aliança. O salmista expressa o seu desejo de cumprir a vontade do Senhor e a sua promessa de guardar a aliança de Deus. Que esse também possa ser o desejo do nosso coração, conhecer e colocar em prática a vontade do Senhor e guardar a aliança que o Senhor fez com cada um de nós, observando, sendo fiéis à sua palavra. Vamos sentir um pouco agora os textos de Paulo, porque de nada adianta falarmos muito sobre os escritos bíblicos se não sentirmos o sabor dos textos, não é isso? Vamos ler juntos Filipenses 2, nos versículos 5 a 11, depois vamos comentar brevemente esse texto. Diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Ele tinha condição divina e não considerou ser igual a Deus algo a que se apegar ciosamente. Mas esvaziou-se a si mesmo e assumiu a condição de servo, tomando a semelhança humana. E achado em figura de homem, humilhou-se e foi obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o sobreexaltou grandemente e o agraciou com o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre reverente todo o joelho dos seres celestes, dos terrestres e dos que vivem sob a terra, e para a glória de Deus, o Pai, toda língua confesse: Jesus é o Senhor. Nós estamos aqui diante de um dos hinos cristológicos de Paulo, que aparece na carta aos Filipenses, onde Paulo quer que os irmãos adotem uma postura de humildade. E ele apresenta como modelo o Cristo, cuja humildade é cantada nesse hino, provavelmente um hino já existente nas comunidades da Ásia Menor, e do qual Paulo se aproveita para falar da humildade de Cristo, que deve ser modelo para todos nós. Devemos perceber o duplo movimento desse texto. Primeiro, nos versículos 6 a 8, fala-se da descida do Cristo. Ele é igual a Deus desde toda a eternidade, é Deus com o Pai. Mas, não considerando o seu ser igual a Deus algo a que se apegar ciosamente, ele se esvaziou, fez a sua kenosis, e assumiu a condição de servo, e tomando a semelhança humana foi achado em figura de homem. E não só isso, mas ele se humilhou, se fez obediente até a morte e morte de cruz. Eis aqui talvez, segundo alguns estudiosos, o acréscimo propriamente paulino, o destaque que ele dá para a morte de cruz, uma vez que a cruz ocupa um lugar importantíssimo na teologia do apóstolo Paulo. E o segundo momento é a exaltação. Por isso, palavra importantíssima no hino, por isso, porque ele se exaltou, porque ele desceu, porque ele foi obediente até a morte de cruz, o Pai o sobreexaltou grandemente. E lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que todas as criaturas no céu, na terra e sob a terra reconheçam que de fato Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele, o Filho de Deus, Deus com o Pai, desceu, se humilhou, se fez homem, obediente até a morte de cruz, para que o Pai o exaltasse no momento oportuno. E a exaltação do Cristo é a sua ressurreição. Meus irmãos, nós devemos aprender com Cristo essa lição de humildade. Nós tantas vezes queremos nos exaltar e somos somente pó e cinza. Devemos, ao contrário, nos dobrar diante da poderosa mão de Deus, sermos humildes de coração, servirmos ao nosso próximo com humildade, para que no momento oportuno, quando chegar a nossa hora de passar desse mundo para o Pai, quando tivermos chegado ao máximo da nossa humilhação, a morte, poderemos então ser ressuscitados e recebermos a glória que o Senhor tem para nós, que não é uma glória humana, porque a glória desse mundo passa com a figura desse mundo. Mas a glória que Deus tem para nós, essa durará para todo sempre. Que o Senhor nos ajude, que Ele nos abençoe, e vamos perseverar. Faltam mais 3 dias para nós continuarmos aqui na nossa formação bíblica. Vamos falar amanhã de mais um texto de Paulo, e depois entraremos nos nossos 2 últimos dias para falarmos da leitura orante da palavra e da importância de recebermos a palavra com espírito de fé. Que o Senhor te abençoe, eu te aguardo aqui amanhã.